Olá, senhores. Bora aí para mais uma questão de calorimetria. Olha só. Em uma aula no laboratório de física, o professor Jesus realiza o experimento que se descreve a seguir inicialmente, tinha um ponto ali que está faltando, né? Inicialmente, ele imerge um aquecedor elétrico em 1 quilo de água, a temperatura de 23 graus Celsius, contida no recipiente de isopor. Em seguida, o recipiente é tampado e o aquecedor é ligado até a temperatura da água atingir 45 graus Celsius. Considere que a tensão e a corrente elétrica no aquecedor são, respectivamente, 220 volts e 10 amperes. Despreze a capacidade térmica do recipiente, ou seja, o recipiente não troca calor com o sistema, e o aquecedor. O aquecedor também não faz parte do nosso sistema. No item 1. Com base nessas informações, calcule o tempo que o aquecedor ficou ligado. Bom, vamos por partes. Olha que bacana. Você tem aqui, ó, um recipiente. Esse recipiente não vai trocar calor, ele tem capacidade térmica desprezível. E você acrescenta no interior dele, ó, um aquecedor. Esse aquecedor, obviamente, ele vai fornecer calor, tá ligado ali na rede elétrica, por exemplo, e ele vai fornecer calor para uma certa quantidade de água que já estava colocada inicialmente dentro do recipiente. A gente vai pegar e fechar essa tampa aqui, ó. Como? Deixando parte do aquecedor para fora não interessa, tá? Nós vamos fechar esse sistema e o sistema vai ficar isolado. Então aqui, ó, eu vou com o aquecedor fornecer calor para a água. Então calor vai sair do nosso aquecedor elétrico para a água. E vai aquecer a água de 23 até 45 graus Celsius. E ele pergunta quanto tempo tudo isso demorou. Bom, primeiro vamos calcular a quantidade de calor para a água ser aquecida. Como é aquecer, é o calor sensível, seria para nós o que macete, certo? Então é a massa de água que vale 1 quilograma. Perceba que ele não forneceu o calor específico da água aqui para nós. Perceba que lá embaixo ele está fornecendo o calor latente de fusão do gelo, ó, de 3,3 a quinta joules por quilograma. Já que ele está trabalhando no sistema internacional, senhores, então eu vou colocar o calor específico para nós, relembrar o calor específico para nós no sistema internacional, menos a temperatura, tá? Mas no sistema internacional, olha que bacana. Nós sabemos que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Eu sei que cada caloria equivale aproximadamente a 4,2 joules, certo? E eu ainda vou multiplicar por 10 a terceira, porque aí eu já vou colocar a unidade de massa embaixo em quilograma por grau Celsius. Então, esse daqui é um valor que, assim, provavelmente esse exercício estava contando que você soubesse, tá? Que você soubesse trabalhar aí. Ou então, você poderia trabalhar com 1 caloria por grama grau Celsius, achar em calorias e depois transformar para joules, fazer a regrinha de 3, né? 1 caloria equivale a 4,2 joules, tá? Eu já vou colocar esse valor, que é um valor que, teoricamente, é conhecido aqui, tá? Para o calor específico da água. Então, vai ficar a massa de água em quilogramas, que vale 1 quilograma. Vezes o calor específico que nós vimos aí, seria 1 caloria por grama grau Celsius, ou equivalente a 4,2 vezes 10 a terceira joules por quilograma grau Celsius. E a variação de temperatura, a água sai de 23 para 45, então a gente vai ter que a variação de temperatura aqui, ó, é de 22 graus Celsius. Bom, a gente percebe que a quantidade de calor recebida aí pela água é o 22 vezes o 4,2 e vezes o 10 a terceira, tudo isso em joules. Óbvio que se você quiser, você pode fazer conta, né? Esse 22 vezes 4,2 vai dar para nós 92,4 10 a terceira joules. Eu poderia colocar 92,4 quilojoules? Pode, lógico. Como não é nossa resposta, eu não vejo necessidade de fazer isso, tá? Bom, o que ele quer é o tempo. Para isso, meninos, nós vamos ter que usar a formulinha de potência, né? Potência é energia pelo tempo, é a famosa PET. Só que eu preciso descobrir a potência desse equipamento. E para descobrir a potência desse equipamento, nós vamos usar lá uma formulinha de potência elétrica. Vamos lembrar? Potência elétrica, uma das maneiras que a gente tem de poder calcular era a famosa PIL, tá lembrado? É a corrente elétrica, que nesse caso vale 1 ampere, vezes a DP, que vale 220 volts. Então a gente chega que essa potência vale 220 watts. Então agora é só substituir na equação, hein? A potência vale 220 watts. Lembra que 220 watts é a mesma coisa que 220 joules por segundo, né? Então, se eu colocar aqui a potência, ó, 220 watts ou 220 joules por segundo,
tem que ser igual à energia que vai ser fornecida pelo aquecedor para a água. Essa energia nós já vimos aqui em cima, ó, vale 92,410 a terceira, ou essa conta aqui, né? Eu vou colocar esse número, tá? Que é a mesma coisa que o resultado, né? Então, 22 vezes 4,2 vezes 10 a terceira joules. Tudo isso dividido pelo intervalo de tempo, que é o que nós queremos. Você vai perceber que a unidade joule, ó, eu corto de um lado e do outro. Aqui dá para simplificar ainda, ó, 22 por 22 dá 1, 220 por 22 dá 10. O tempo que nós vamos achar em segundos, tá vendo aqui, ó, o tempo que nós vamos achar em segundos, ele passa para o outro lado multiplicando, né? Então vai ficar ΔT igual. O 4,2, que ele atualizou agora, o 4,2 vezes 10 a terceira, que ficou de um lado, e o 10 que estaria multiplicando o tempo, passa dividindo. Então a gente chega aí, ó, que esse ΔT vai ficar 10 a terceira por 10 a 1, sobra um 10 ao quadrado. E 10 ao quadrado vezes 4,2, isso daqui dá 420 segundos, o tempo desse exercício, desse item 1, né? Vamos colocar aqui, ó, o item 1. Belezura? Agora, lendo o item 2. Em seguida, o professor Jesus coloca 0,6 kg ou 600 gramas, tá, de gelo a 0 graus Celsius na água contida no recipiente, tampa-o novamente e espera até a temperatura dela se estabilizar. Sabe-se que o calor latente de fusão do gelo é de 3,310 a quinta joules por quilograma. Considerando essas informações, calcule a temperatura da água no final desse experimento. Meninos, primeiro cuidado. Presta atenção que a massa de gelo é bastante coisa, né? Só para derreter todo esse gelo aí, vai muito calor. Será que todo o gelo vai ser derretido pela água? Ou será que parte do gelo vai ser derretido? Vamos ver o que vai acontecer? O que nós vamos ter que fazer aqui? Aquele famoso teste, né? Então, eu primeiro vou ver aqui, ó, vou ver nesse cantinho, a quantidade de calor para o gelo derreter. Então, para mudança de estado físico do gelo para nós, tá? Afinal, o gelo já está a 0 graus Celsius. Então, aqui, para a gente calcular, nós vamos fazer o que mole? Vai ser a massa do gelo, que vale 0,6 kg. Eu já vou colocar nessa unidade, porque o calor específico, o calor latente, né? Está em joules por quilograma aqui, tá vendo? Vezes o calor latente, que vale 3,3 vezes 10 a quinta joules por quilograma. Aí nós vamos fazer aí o 0,6 vezes 3,3, isso dá 1,98. Vezes o 10 a quinta, senhores, isso daí vai dar 198 mil joules para nós, já que está trabalhando aqui o calor joule por quilograma. Então, só para derreter o gelo, eu preciso de 198 mil joules por quilograma. Será que a água tem todo esse calor para fornecer? Vamos testar? Então, agora eu vou testar aqui para a água. A água, para ir de 45 graus Celsius, que é a temperatura que ela estava agora, após o equilíbrio térmico lá com o aquecedor, né? Equilíbrio térmico com o aquecedor, não. Mas até receber energia do aquecedor. Qual é a quantidade de calor para a água aí? De 45 graus Celsius até o 0 graus Celsius. Vamos ver se ela tem calor suficiente para fornecer apenas para derreter o gelo. Então, como é variação de temperatura, a gente vai trabalhar com calor sensível, que macete. A massa de gelo é 1 kg, a massa de água é 1 kg. Calor específico, nós vimos lá em cima, 4,210 a terceira por quilograma grau Celsius, joules, né? E a variação de temperatura de 45 para 0, isso daqui dá menos 45 graus Celsius de variação de temperatura. Fazendo essa continha aí, senhores, nós vamos ter que fazer o 4,2 vezes 1, que é 4,2, vezes o 45, que vai dar 189, e vezes o 10 a terceira, que é 1 vezes 1000, né? Para nós. Isso daí daria total de 189 mil joules. Negativo, porque está indicando que ele perde calor. Mas, meninos, olha só que bacana. A água vai de 45 até 0, ela só consegue fornecer 189 mil. Para derreter todo o gelo, eu precisava de mais. Eu precisava de 198 mil. Então, a gente percebe que a água a 45 graus Celsius não irá derreter todo o gelo. E, portanto, a
temperatura de equilíbrio será 0 graus Celsius. Ou seja, a gente vai fornecer a água, vai diminuir a temperatura, vai derreter uma parte desse gelo, mas não consegue derreter todo o gelo. E, portanto, dessa forma, a gente pode afirmar que a temperatura de equilíbrio está no 0 graus Celsius para nós. Fechou? Grande abraço a todos e até mais.